O piriri verborrágico de Jair Bolsonaro em várias manifestações fascistoides nos últimos dias indica que o capetão está meio desesperado e as falanges bolsonaristas que agridem jornalistas e rosnam pedindo intervenção militar, AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do STF, são a prova desse medo, desse desespero. Duas pesquisas recentes confirmam que a popularidade de Jair Bolsonaro está derretendo aos poucos. Daí, talvez, a virulência do capetão, dos seus filhotes 01, 02 e 03 e das milícias fascistas reais e virtuais. A primeira pesquisa, encomendada pelos abutres financeiros da XP Investimentos, revelou que desde o pedido de demissão do ex-juizeco Sérgio Moro, em 24 de abril, a avaliação positiva do governo Bolsonaro caiu 4 pontos percentuais, de 31 para 27, enquanto a avaliação negativa saltou 7 pontos, de 42% para 49%. De acordo com a pesquisa, os valores são, respectivamente, o menor e o maior da série iniciada em janeiro de 2019, com a posse de Bolsonaro. O movimento, na expectativa para o restante do mandato, também sofreu uma variação semelhante. A expectativa negativa passou de 38% para 46%, enquanto a positiva foi de 35% para 30%. Ainda segundo a XP, a percepção negativa também se ampliou em relação à economia. Hoje são 52% os que acham que a economia está no caminho errado, contra 47% na semana passada. Os que veem a economia no caminho certo caíram de 35% para 32%, ou seja, o Deus mercado está temeroso. Bolsonaro pode até ser defecado com o tempo. Já a segunda pesquisa do Instituto Ideia Big Data mostrou que a rejeição do Bolsonaro disparou com a crise do coronavírus e com o caos político instalado no país, expresso nessas demissões de 2 ministros e no tiroteio pela troca do comando da Polícia Federal. O percentual de brasileiros que aprovam o presidente caiu 8 pontos percentuais, de 30% para 22%. Para José Roberto Toledo, jornalista, que analisou a pesquisa para a revista Piauí, dos 41% da avaliação negativa, 25% agora são de péssimo e 16% de ruim. Apenas uma semana antes, essas taxas eram respectivamente de 19% e 15%. Ou seja, a coisa está ficando feia para o capitão Bolsonaro. A valentia do presidente pode ser demonstração de medo, de fraqueza. Sobre os atos fascistas, aquele ato fascista de domingo passado, dia 3, em que ocorreram cenas tristes de agressão a jornalistas, o repúdio prossegue. Além das entidades e de vários jornais impressos, agora foi a vez do Estadão. O Estadão até demorou para se pronunciar, apesar de ter tido um repórter fotográfico e um motorista agredido pelas falanges bolsonaristas. Após esse estranho silêncio, essa demora, porém o jornal se manifestou em um editorial essa semana bem duro. Entre outras coisas, o Estadão afirma, aspas, os camisas pardas do bolsonarismo vestem verde e amarelo. As cenas de selvagerias protagonizadas por esses delinquentes travestidos de patriotas, ao agredir o repórter fotográfico Dida Sampaio, envergonham a nação. O editorial agora também se coloca contra qualquer tipo de ilusão diante do governo Bolsonaro, diante do governo fascista. Aspas. A esta altura não é mais possível dissociar a violência bolsonarista daqueles que a inspiram, mas só há um responsável direto pela espiral de afronta à democracia por parte dos desordeiros com camisas da seleção brasileira. Este é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Diante da violência fascista, o editorial do Estadão, que também apoiou o golpe de 64 e depois foi censurado e perseguido, exige agora respostas rápidas. Aspas, o Brasil civilizado demanda que autoridades façam investigação independente, rigorosa e célere dos fatos, sem se deixarem constranger pela truculência dos bolsonaristas. A conferir se isso vai ser de fato feito.